falando em verão, a gente segue por aqui, pois no verão os casos de viroses parecem aumentar. As aglomerações, o calor e o consumo de alimentos ou águas contaminadas podem ser as causas. Embora as viroses gastrointestinais e respiratórias sejam comuns, existem cuidados como higiene e consumo. Por isso, hoje recebemos o infectologista Hugo Noel, que irá nos ajudar a entender um pouco mais desses surtos. Doutor Hugo, bem-vindo ao Ver Mais, tudo bem? Tudo bem. O que é uma virose? A gente costuma falar aí que são questões intestinais, que dá um pouquinho de dor de barriga, náuseas. Como a gente pode explicar melhor para o pessoal de casa? Então, o termo virose a gente coloca como um termo assim popular para dar nome a uma infecção causada por um vírus. Só para dar um exemplo para você, você sabia que nós temos 10 bactérias para cada célula no corpo? Nossa. E que nós temos 10 mil vírus para cada célula? Ou seja, eu sou muito mais vírus de infecções prévias que eu tive no passado do que o meu próprio corpo. Então, veja o nosso desafio. O vírus, para ele crescer e se multiplicar, ele precisa de uma célula. E conforme o modo de transmissão, como você falou, ele pode causar uma inflamação do tipo intestinal. As que estão acontecendo agora no verão, a gente percebe que são de transmissão por contato e principalmente pelos hábitos que nós deixamos de aplicar devido ao aprendizado com o Covid. Nós temos viroses agudas, então respiratórias, né? O Covid, a gripe, anuais, período frio, e temos agora no período calor, justamente pela migração de pessoas, né? As viroses intestinais que causam as diarreias, dores abdominais. Você estaria preparada para receber na sua casa 100 pessoas? Não. De uma hora para outra? Não. Você conseguiria se adaptar e fornecer todos os cuidados que aquelas pessoas precisam? Então vejam, imagina numa região, no país, né? São Paulo, por exemplo, o litoral de São Paulo, que recebe 5 milhões de habitantes de uma hora para outra, aquela explosão de pessoas, o litoral de Florianópolis, né? A grande Florianópolis. Então, as questões sanitárias, as questões individuais, pessoas doentes também vão migrar, e principalmente o abandono da higienização das mãos, da questão dos carrinhos de supermercado, porque todo mundo, quando vai na praia, a primeira coisa que vai fazer vai abastecer os alimentos, né? Então, e aí a gente se coloca nessa posição. E são dores muito comuns que a gente vê aí ao longo do ano também, dores de barriga, questão da diarreia, que você comentou. Como a gente diferencia essa questão da virose com outras bactérias e outras doenças? Então, primeiro a gente precisa muitas vezes para saber, temos que saber qual é o vírus que está causando o problema. Então, a vigilância epidemiológica estadual, no caso municipal, conforme a região, coleta material, vai para um laboratório de referência e vai dar um nome. Aí se consegue saber qual é o tipo de vírus, é evidente que ainda muitos estão em andamento, né? E aí a gente já consegue estabelecer todas as questões de cuidados e tratamento. Muitas vezes a maioria não tem um tratamento específico, não há um antiviral, não há uma vacina a ser aplicada. E as pessoas precisam principalmente se hidratar, né? E nós temos que ter muito cuidado, principalmente nas crianças menores, nos idosos, nos imunodeprimidos, né? E aquelas pessoas que têm doenças crônicas, porque essas pessoas estão vulneráveis à descompensação da sua própria doença. E quanto tempo deve durar uma virose normalmente? Ela pode durar, em média, até 2 semanas. É bastante tempo. Perfeito. Imagina um adulto que tem mais de 20 evacuações ao dia. Se ele não repor o líquido que perde, né, ele coloca em risco a sua vida. E a gente recebeu uma perguntinha no WhatsApp aqui do Ver Mais. Vamos ver qual foi essa perguntinha. A Silvânia, do Engenho Brown, perguntou qual é o melhor chazinho para virose. Dá para tomar o famoso chazinho em casa? Sim, eu vou dar a receita, é o chá de água. Água? Tomar muita água, viu, Silvânia? O chá, a infusão, né, ele é apenas para dar um sabor, uma saborização. Então, não há nenhuma contraindicação de usar um chá. Claro, a gente tem que saber a procedência do produto, né? Que tipo de chá é, porque de repente tem chás, tem produtos que são diarreicos, né? Que causam, piora. Piora, né, essa questão. Então, a nossa questão é a hidratação. A água é mais importante, o soro de reidratação oral. E muitas vezes, se a pessoa está agravada, ela não tem melhora, precisa de avaliação médica para fazer a infusão endovenosa. A gente tem muito esse costume, eu falo a gente porque a população, de fazer o uso de medicamento por conta. É só uma virose, vou tomar um remedinho para dor de barriga. Isso pode ajudar ou a gente deve realmente procurar uma unidade de saúde? É uma faca de 2 gumes, né? Não é necessário tomar por qualquer motivo. Se a pessoa está com uma dor simples, uma febre leve, não tem algum fator de risco, não está com quadro grave, não está com tontura, desmaio, vômitos, não está muito forte,
pode se medicar, mas aí nós temos que evitar alguns medicamentos, tipo anti-inflamatórios e talvez principalmente, né, somente sobre recomendação médica, quando for uma infecção bacteriana, antibióticos. E se não passar nessas 2 semanas, que é o comum, o que eu devo fazer? Daí já não é mais uma virose. Você não vai conseguir segurar as 2 semanas. Eu acho que até 2, 3 dias você vai tolerar. Mas o médico de confiança é o principal instrumento para fazer o diagnóstico de certeza e dar o melhor caminho. Doutor, nós temos mais uma perguntinha. Vamos ver aí qual é a pergunta. Logo a produção manda aí a pergunta, vamos ver. Perfeito. De quem é. A Beth Alves, boa tarde, estou com virose já faz 8 dias. Já fui no médico, estou tomando remédio e muita água, mas ainda não melhorou. Muita dor na barriga, pernas e muita fraqueza, não sei o que fazer e eu nem fui para a praia. Essa questão de dor nas pernas está correta ou ela deve procurar uma outra avaliação? Precisamos saber o que é, né? Pode ser alguma outra coisa, né? De repente, não sei, uma trombose, alguma outra complicação. Tem que conhecer o histórico do paciente, saber se ele tem algum problema de saúde, né? É uma anamnese, é uma conversa médica, o conhecimento das características daquele paciente para se adaptar. Ali a gente já viu que ela está medicada, está tomando água, teve uma avaliação, mas aí nesse caso deveria procurar mais uma ajuda. Perfeitamente, é mais seguro, né? Doutor, muito obrigada pelas dicas. Muito obrigado a vocês e vamos em frente. Isso aí, vamos cuidar para evitar essas viroses.